Graça e paz. Hoje vou falar de um tema muito importante por dentro das Escrituras. E a palavra que trago hoje ao coração de todos os ouvintes é: Deus, Ele é juiz. E a Bíblia diz no Salmo 75, verso 7, que Deus é juiz. Ele exalta e outro ele abate. Nós temos que compreender que Deus é um juiz, não como um juiz humano. Por quê? Porque o juiz humano, ele julga uma causa segundo o que ele ouve das testemunhas e dentro do tribunal, e na defesa também, junto com os advogados. Porque o juiz humano, ele, a partir do julgamento de uma pessoa, que ele vai conhecer o fato que sucedeu na causa de uma pessoa. Diferente de Deus. Porque a Bíblia nos mostra, em Provérbios capítulo 15, verso 3, que Deus, ele vê todas as ações do homem, porque ele contempla todas as ações do homem. Então Deus conhece realmente o homem profundamente. Por isso Deus vai julgar segundo o conhecimento da ação de cada ser humano. E que nós devemos compreender também que no Salmo 75, verso 2, que Deus julga retamente. Ele vai julgar retamente. Ele não vai pesar para a vida de ninguém, nem para que a pessoa realmente realizou, de bom ou de mal. Ele vai julgar segundo o conhecimento, porque ele conhece o homem profundamente. Ele criou o ser humano. Por isso não podemos escapar no dia que Deus vier julgar o mundo, porque ele julga retamente. Ele vai julgar retamente cada ser humano, cada ação do ser humano. Por isso nós precisamos dar importância para isso, vendo a ação de Deus dentro da palavra de Deus, onde ele julgará o homem retamente pelas suas ações. E quando o juiz vier, o que acontecerá? Ele reunirá todas as nações para o grande julgamento. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, verso 1: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor também separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas o cabrito à esquerda. Isso também está escrito em Mateus 25, verso 31 e verso 33. Deus reunirá todas as nações. Hoje você pode ficar observando tanta injustiça que nossos olhos contemplam, que a televisão mostra, que a cidade nossa mostra. E às vezes você fica pensando, como até eu pensava: poxa, mas não acontecerá nada para essa pessoa por tanta injustiça? Lembre que Deus vai reunir, e no dia que Deus reunir todos, ele julgará com conformidade, segundo o que ele sabe de cada ser humano. Todos vão ser julgados, todos vão estar diante de Deus. Todos nós. Tanto que tem a cor morena, como tem aquele que tem a pele branca. Tanto quem tem dinheiro como não tem. Tanto as crianças como os jovens e adolescentes. Todos vão estar diante desse juiz. Um juiz realmente poderoso, que virá julgar a nação, e ele reunirá diante dele todas as nações para julgar a causa do homem e para a glória de Deus. E o que acontecerá quando esse juiz virá?
Ele julgará os vivos e os mortos, os quais vão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. 1 Pedro 4,5 e Atos 10,42. A Bíblia nos ensina nesse texto, ela declara que Deus vai ser juiz dos vivos e dos mortos. Por quê? Porque a terra, o fogo e todos aqueles que tiraram a vida não darão conta, e essas pessoas vão estar diante de Deus. Os nossos antepassados que já morreram há muito tempo estarão diante de Deus, e Deus vai ser juiz dos vivos e dos mortos. Dos mortos porque vão ressuscitar primeiro, e dos vivos porque também vão estar na presença de Deus. Porque se Deus viesse hoje, tanto os mortos como os que estão vivos, e eu estar diante dele para o julgamento. Então precisamos ter uma compreensão poderosa desse juiz, porque ninguém escapará do seu julgamento. Ninguém. E a Bíblia diz em João 3,36 que ele julgará também aqueles que creram e aqueles que que deixaram de crer. E esses que deixaram de crer enfrentarão o juízo de Deus, enfrentarão a condenação. Por isso Deus dá a chance de um homem aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, porque Deus julgará os vivos e os mortos. E o que acontecerá quando esse juiz vier? Absolverá aqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24 e João 5:29. Essa aqui é a importância maior do cristianismo para a nossa vida, porque a Bíblia declara que quem ouve e crê não entrará em condenação, porque Jesus Cristo vai ser o advogado, onde vai absolver aqueles que creram. Mesmo que passe pelo julgamento, nós precisamos compreender que a Bíblia, essa é uma promessa que a Bíblia declara para aqueles que creem realmente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa pessoa vai enfrentar o juiz, como Paulo disse em Coríntios, mas ela vai ser absolvida porque ela creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não entrará mais em juízo, mas passou da morte para a vida. Por quê? Não enfrentará mais a morte. Essa morte aqui é da condenação que o homem pode enfrentar. Ele pode enfrentar até a morte física, mas a morte espiritual ele não enfrentará. Por quê? Porque ele creu. Porque se ele aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele não entrará em condenação. E você tem a oportunidade de fazer isso, de tomar essa decisão, de aceitar Cristo, para que Cristo no dia do juízo seja seu advogado diante do Pai, porque ele é o único, segundo Paulo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, Paulo diz que ele é o mediador entre Deus e os homens. Então ele quer ser o seu advogado, ele quer ser o meu advogado, ele é o nosso advogado. Mas para isso, eu e você precisamos reconhecer em nossa vida, aceitando ele como Senhor e Salvador de nossa vida, para que no dia do juízo, quando ele vier, nós venhamos ser absolvidos e venhamos estar diante dele para a glória de Deus. E quando ele vier, o que acontecerá? Ele destruirá os céus e a terra. Ora, o céu que agora existe
e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos quais os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abalados se derreterão. Quero chamar a sua atenção. Talvez você esteja muito apegado a esta terra, às coisas dessa terra. Talvez você esteja se apegando muito ao patrimônio, ao comércio. Talvez você esteja se apegando muito ao estudo, à faculdade, enfim, ao dinheiro. Talvez você esteja se apegando muito ao status de ser o que, de ser ou de querer ter. Meu amigo, meu irmão, lembre-se, esse texto que a Bíblia declara, a Bíblia nos mostra que o céu e a terra e os elementos do céu estão reservados para o fogo. Então, não se apegue a essas coisas, porque tudo isso será destruído. Mas talvez você esteja preocupado porque você não tem. Mas sinta-se feliz, porque você, se estiver em Cristo, você tem uma morada. Porque tudo isso que nossos olhos contemplam, toda essa natureza bela que Deus criou, tudo isso vai ser destruído. O sol, a lua, as estrelas, tudo será destruído. Isso nos chama a atenção para que o nosso coração não se apegue a esta terra. Nós estamos aqui apenas como um peregrino, só de passagem. Por isso, não se apegue a isso, porque tudo será destruído. Quando Deus vier como juiz, ele destruirá isso, como ele destruiu Sodoma e Gomorra. Os homens estavam apegados ali, mas Deus destruiu, só tirou Ló de lá. Até sua esposa se apegou ao seu coração e ela virou uma estátua de sal. Se você se apegar a este mundo, a Bíblia diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas você tem a chance de entregar a vida a Deus. Você tem a chance de mudar o seu comportamento, a visão da sua vida. Em vez de você estar numa visão deste mundo, tenha uma visão celestial. Porque a visão deste mundo, isto acabará. Tudo que você contempla, a sua casa linda, o seu carro bonito, tudo isso arderá. Tudo isso vai ser destruído pelo fogo. Por isso, não apegue seu coração. Se você tem isso, use isso para a glória de Deus. Mas Deus, ele destruirá isso. E muito mais. A Bíblia nos mostra, dentro desse texto, ela declara que os ímpios vão ser destruídos juntos. E aí? O que você tem reservado para a sua vida até o dia de hoje? Sabendo que isso será destruído. Mas Deus, ele não quer destruir você. Por isso ele dá a chance de você se voltar para ele e fazer parte da obra que Deus tem nesta terra, de transformar a vida das pessoas. Seja essa pessoa, seja esse atalaia de Deus, seja um homem realmente que Deus quer usar para a sua glória. E Deus quer abençoar você. Mas eu quero concluir dizendo para você: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, no qual há justiça. Nós temos um novo céu e uma nova terra. Que isso deve ser a alegria do meu coração e do seu coração. Isso deve ser a sua esperança, a maior esperança e a minha maior esperança. Porque Deus realmente tem um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há tribulação. Talvez você esteja enfrentando um momento tão difícil da sua vida. Mas entenda que o que Deus tem reservado para você é maior do que o seu sofrimento. É maior do que tudo que você tem na face dessa terra. É maior do que o status. Porque Deus tem algo maravilhoso para nós.
que é um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça para a glória de Deus. E Deus em Cristo nos abençoe. Amém.